As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Hilário acusa os hereges de um grande crime por sua conduta, que tornou necessário submeter à palavra humana coisas que deveriam ter sido confinadas reverentemente na mente, não disfarçando sua opinião de que aqueles que fazem isso cometem o que é ilegal, falam o que é inefável e investigam o que é proibido. Logo depois, ele pede desculpas por introduzir novos termos, pois, depois de eliminar os nomes naturais de Pai, Filho e Espírito, acrescenta que toda investigação posterior transcende o significado das palavras, o discernimento do sentido e a apreensão do intelecto. Em outro lugar, ele parabeniza os bispos da França por não terem elaborado nenhuma outra confissão, mas recebido sem alteração a antiga e mais simples confissão recebida por todas as igrejas desde os dias dos apóstolos. Não muito diferente é a desculpa de Agostinho, de que o termo foi extraído dele pela necessidade da pobreza da linguagem humana em assuntos tão elevados, não que a realidade pudesse ser expressa por meio dela, mas para que ele não passasse em silêncio sem tentar mostrar como o Pai, o Filho e o Espírito são três. A modéstia desses homens santos deveria ser um aviso para nós, para não imediatamente mergulharmos nossa caneta na tinta e condenarmos aqueles que possam ser relutantes em jurar pelos termos que nós mesmos inventamos, desde que não o façam com orgulho, petulância ou calor indevido, mas estejam dispostos a refletir sobre a necessidade que nos obriga a falar assim e possam gradualmente se acostumar com uma forma útil de expressão. Que os homens também tomem cuidado ao se opor aos arianos de um lado e aos sabelianos de outro, e se esforcem para privar ambos de qualquer pretexto para discussão, para que não caiam sob alguma suspeita de serem discípulos de Ários ou Sabélios. Ários diz que Cristo é Deus, e então murmura que ele foi criado e teve um começo. Ele diz que é um com o Pai, mas secretamente sussurra nos ouvidos de seus seguidores que ele foi feito como outros crentes, embora com privilégio especial. Diga que ele é consubstancial e você imediatamente arranca a máscara deste camaleão, mesmo sem adicionar nada à Escritura. Sabélius diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo indicam alguma distinção em Deus. Diga que são três e ele vai sair dizendo que você está fazendo três deuses. Diga que há uma trindade de pessoas em uma única essência divina, e você expressará em uma palavra o que as Escrituras dizem. Depois pare sua conversa vazia. Se alguém for tão supersticiosamente preciso a ponto de não tolerar esses termos, ainda assim façam o pior. Não poderão negar que, quando se fala em unidade, uma unidade de substância deve ser entendida, e quando se fala em três em uma única essência, as pessoas dessa trindade são denotadas. Quando isso for confessado sem equívocos, não nos detemos em palavras. Mas há muito tempo fui avisado, e de fato em mais de uma ocasião, que aqueles que contendem teimosamente sobre palavras estão contaminados com algum veneno oculto, e, portanto, é mais conveniente provocá-los deliberadamente do que buscar seu favor falando de forma obscura. Mas para não falar mais sobre palavras, vamos agora considerar as coisas significadas por pessoa. Quero dizer uma subsistência na essência divina, uma subsistência que, embora relacionada com as outras duas, se distingue delas por propriedades incomunicáveis. Por subsistência, queremos entender algo além da essência. Pois se a palavra fosse Deus, simplesmente, e não tivesse alguma propriedade peculiar a si mesma, João não poderia ter dito corretamente que sempre esteve com Deus quando acrescenta imediatamente após que o Verbo era Deus, pois ele nos chama de volta à única essência. Mas como não poderia estar com Deus sem habitar no Pai, daí surge essa subsistência que, embora conectada à essência por um vínculo indissolúvel, sendo incapaz de separação, ainda assim tem uma marca especial pela qual se distingue dela. Agora digo que cada uma das três subsistências, embora relacionada com as outras, é distinguida por suas próprias propriedades. Aqui a relação é expressa distintamente, porque quando Deus é mencionado simplesmente made. A impiedade foi completamente revelada quando os arianos começaram a declarar seu ódio e total aversão ao termo homoousios. Pois, se sua primeira confissão de que Cristo era Deus tivesse sido sincera e do coração, não teriam negado que ele era consubstancial com o Pai.
Quem ousaria acusar os antigos escritores como homens de discórdia e contenda por terem debatido tão calorosamente e perturbado a tranquilidade da igreja por uma única palavra? Essa pequena palavra distinguia os cristãos de fé pura dos blasfemos arianos. Em seguida surgiu Sebélio, que considerava os nomes Pai, Filho e Espírito Santo como quase não existentes, mantendo que não eram usados para marcar alguma distinção, mas que eram atributos diferentes de Deus, como muitos outros de natureza semelhante. Quando a questão foi debatida, ele reconheceu sua crença de que o Pai era Deus, o Filho era Deus, o Espírito era Deus, mas depois teve a evasão pronta, dizendo que não dissera nada mais do que se chamasse Deus de poderoso, justo e sábio. Assim, cantou uma nova melodia, ou seja, que o Pai era o Filho e o Espírito Santo, o Pai sem ordem ou distinção. Os dignos doutores, que então tinham os interesses da piedade em mente, proclamaram que 3 subsistências deviam ser verdadeiramente reconhecidas no único Deus, para que pudessem se proteger contra a astúcia tortuosa pela simples verdade aberta. Afirmaram que uma trindade de pessoas subsistia no único Deus, ou o que é a mesma coisa, na unidade de Deus. Onde nomes não foram inventados precipitadamente, devemos estar atentos para não sermos acusados de arrogância e imprudência ao rejeitá-los. De fato, desejo que tais nomes sejam enterrados, desde que todos concordem na crença de que o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus, e ainda assim que o Filho não é o Pai, nem o Espírito o Filho, mas que cada um tem sua subsistência peculiar. Não sou tão minuciosamente preciso a ponto de lutar furiosamente por meras palavras, pois observo que os escritores da Igreja Antiga, embora sempre falassem com grande reverência sobre essas questões, nem sempre concordavam entre si, nem eram sempre consistentes consigo mesmos. Quão estranha é a fórmula usada pelos concílios e defendida por Hilário, quão extravagante a visão que Agostinho às vezes adota, quão diferentes os gregos são dos latinos. Mas deixemos que um exemplo de variação seja suficiente. Os latinos, ao traduzirem homoousios, usaram consubstantialis, consubstancial, insinuando que havia uma substância do Pai e do Filho, e assim utilizando a palavra substância para a essência. Daí Jerônimo, em sua carta a Damasco, diz que é profano afirmar que há 3 substâncias em Deus, mas em Hilário você encontrará dito mais de 100 vezes que há 3 substâncias em Deus. Então, como é grande a perplexidade de Jerônimo com a palavra hipóstase. Ele suspeita de algum veneno escondido quando se diz que há 3 hipóstases em Deus, e não disfarça sua crença de que a expressão, embora usada de maneira piedosa, é imprópria, se de fato ele estava sendo sincero ao dizer isso, e não procurando intencionalmente lançar calúnias infundadas contra os bispos orientais a quem odiava. Ele certamente mostra pouca candura ao afirmar que em todas as escolas pagãs ousuia é equivalente à hipóstase, uma afirmação completamente refutada pelo uso comum e trivial. Mais cortesia e moderação são demonstradas por Agostinho, que, embora diga que hipóstase, nesse sentido, é nova para os ouvidos latinos, ainda está tão longe de se opor ao uso ordinário do termo pelos gregos que ele é até tolerante com os latinos que imitaram a fraseologia grega. O teor do que Sócrates diz sobre o termo no 6º livro de sua História Tripartida é que ele foi aplicado inadequadamente a esse propósito pelos inexperientes. Hilário o acusa sobre os hereges de um grande crime, que sua má conduta tornou necessário sujeitar à perversidade da linguagem humana coisas que deveriam ter sido reverentemente confinadas à mente, não disfarçando sua opinião de que aqueles que o fazem cometem o que é ilegal, falam o que é inexprimível e investigam o que é proibido. Logo depois, ele se desculpa longamente por presumir introduzir novos termos, pois, depois de rejeitar os nomes naturais de Pai, Filho e Espírito, acrescenta que toda a investigação adicional transcende o significado das palavras, a percepção do sentido e a apreensão do intelecto. E em outro lugar, ele parabeniza os bispos da França por não terem formulado nenhuma outra confissão, mas terem recebido sem alteração a antiga e mais simples confissão recebida por todas as igrejas desde os dias dos apóstolos. Não é muito diferente a apologia de Agostinho, de que o termo foi imposto a ele pela necessidade, pela pobreza da linguagem humana em tais assuntos, não que a realidade pudesse ser expressa assim, mas para que ele não passasse em silêncio sem tentar mostrar como o Pai, o Filho e o Espírito são 3.
A modéstia desses homens santos deveria ser um aviso para nós, para não mergulharmos imediatamente nossa pena em fel e denunciar severamente aqueles que possam não estar dispostos a jurar pelos termos que nós mesmos concebemos, desde que não o façam com orgulho, petulância ou calor inapropriado, mas estejam dispostos a ponderar a necessidade que nos obriga a falar assim e possam, assim, gradualmente se acostumar com uma forma útil de expressão. Que os homens também se cuidem diligentemente para que, ao se oporem aos arianos de um lado e aos sibelianos do outro, e ao tentarem com fervor privá-los de qualquer argumento para críticas, não se coloquem sob alguma suspeita de serem discípulos de Ários ou Sibélios. Ários diz que Cristo é Deus e então murmura que ele foi feito e teve um começo. Ele diz que é um com o Pai, mas secretamente sussurra nos ouvidos de seus seguidores que ele se tornou um com outros crentes, embora com privilégio especial. Diga que ele é consubstancial e você imediatamente arranca a máscara desse camaleão, embora não adicione nada à Escritura. Sibélio diz que o Pai, o Filho e o Espírito indicam alguma distinção em Deus. Diga que são três e ele se retirará, afirmando que você está fazendo três deuses. Diga que há uma trindade de pessoas em uma única essência divina e você expressará em uma palavra o que as Escrituras dizem. Então pare com seu discurso vazio. Caso alguém seja tão supersticiosamente preciso a ponto de não tolerar esses termos, ainda assim farão o pior. Mas não poderão negar que, quando se fala de uma unidade, deve-se entender uma unidade de substância. E quando se fala de três em uma única essência, as pessoas dessa trindade são indicadas. Quando isso for confessado, sem equívocos, não falaremos de palavras, mas fui há muito tempo avisado e, de fato, em mais de uma ocasião, de que aqueles que contendem persistentemente sobre palavras estão contaminados por algum veneno escondido e, portanto, é mais conveniente provocá-los deliberadamente do que cortejar seu favor falando obscuramente. Mas, para não falarmos mais de palavras, vamos agora prestar atenção nas coisas significadas por pessoa. Aqui, quero dizer uma subsistência na essência divina. Uma subsistência que, embora relacionada às outras duas, se distingue delas por propriedades incomunicáveis. Por subsistência, queremos que algo diferente de essência seja entendido. Pois se a palavra fosse apenas Deus e não tivesse alguma propriedade peculiar a si mesma, João não poderia ter dito corretamente que sempre esteve com Deus. Concluímos que a palavra foi gerada eternamente por Deus e habitou com ele desde a eternidade. Dessa forma, sua verdadeira essência, sua eternidade e divindade são estabelecidas. Embora eu não esteja tratando agora da função do mediador, tendo adiado este assunto para o tema da redenção, pois deve ser claro e incontestável para todos que Cristo é a palavra que se fez carne, parece ser o lugar mais apropriado para introduzir os versículos que afirmam a divindade de Cristo. Quando se diz no Salmo 45, "Teu trono, ó Deus, é para todo o sempre", os judeus argumentam que o nome Elohim é aplicado a anjos e poderes soberanos, mas não se encontra nas Escrituras nenhum versículo que estabeleça um trono eterno para uma criatura, pois ele não é chamado apenas de Deus, mas também de soberano eterno. Além disso, o título não é conferido a qualquer homem sem alguma adição, como quando se diz que Moisés seria um Deus para o faraó. Êxodo 7:1. Alguns leem como se fosse no caso genitivo, mas isso é insípido. Admiro que algo possuidor de excelência singular seja muitas vezes chamado divino, mas é claro pelo contexto que esse significado aqui seria forçado e totalmente inaplicável. Mas se sua perversidade ainda se recusa a ceder, certamente não há obscuridade em Isaías, onde Cristo é introduzido tanto como Deus quanto possuidor de supremos poderes. Um dos atributos peculiares de Deus. Seu nome será chamado o poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Aqui também os judeus objetam e invertem a passagem, dizendo que esse é o nome pelo qual o poderoso Deus, o Pai Eterno, o chamará, de modo que tudo o que eles deixam para o Filho é o Príncipe da Paz. Mas por que tantos epítetos seriam acumulados sobre Deus Pai, visto que o objetivo do profeta é apresentar o Messias com certas propriedades distintas que nos induzam a ter fé nele? Não há dúvida, portanto, de que aquele que pouco antes foi chamado Emanuel é aqui chamado de poderoso Deus. Além disso, não pode haver nada mais claro do que as palavras de Jeremias. Este é o nome pelo qual ele será chamado o Senhor, nossa justiça. Jeremias 23:6.
Pois, como os próprios judeus ensinam, os outros nomes de Deus são meros epítetos, enquanto este, que chamam de nome inefável, é substantivo e expressa sua essência. Inferimos, portanto, que o Filho unigênito é o Deus eterno, que em outro lugar declara: minha glória não darei a outro. Isaías 42:8. Faz-se uma tentativa de evitar isso a partir do fato de que esse nome foi dado por Moisés ao altar que ele construiu e por Ezequiel, a Nova Jerusalém. Mas quem não vê que o altar foi erguido como um memorial para mostrar que Deus foi a exaltação de Moisés e que o nome de Deus foi aplicado a Jerusalém apenas para testemunhar a presença divina? Pois assim o profeta fala: o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está lá. Da mesma forma, Moisés construiu um altar e chamou-lhe Jeová Nissi, Jeová minha exaltação. Mas parece que o ponto é ainda mais intensamente discutido em outra passagem em Jeremias, onde o mesmo título é aplicado a Jerusalém, nestas palavras: naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor, nossa justiça. Mas tão longe está essa passagem de ser contrária à verdade que defendemos, que ela sustenta. O profeta, tendo declarado anteriormente que Cristo é o verdadeiro Jeová, de quem a justiça flui, agora declara que a igreja será tão sensível a isso que poderá se gloriar em assumir seu próprio nome. Na passagem anterior, portanto, a fonte e causa da justiça é estabelecida. Na última, o efeito é descrito. Mas se isso não satisfaz os judeus, não sei que argumentos os permitirão evitar as numerosas passagens em que Jeová é dito ter aparecido na forma de um anjo. Juízes 6, 7, 13, 6, 23, etc. Este anjo reivindica para si o nome de Deus eterno. Se for alegado que isso foi feito em respeito ao ofício que ele exerce, a dificuldade não é de forma alguma resolvida. Nenhum servo roubaria a honra de Deus permitindo que sacrifícios lhe fossem oferecidos. Mas o anjo, ao recusar comer pão, ordena que o sacrifício devido a Jeová seja oferecido a ele. Assim, o fato em si prova que ele era verdadeiramente Jeová. Consequentemente, Manoá e sua esposa inferem, pelo sinal que tinham visto, que não estavam apenas diante de um anjo, mas de Deus. Daí a exclamação de Manoá: morreremos, pois vimos o Senhor. Quando a mulher responde: se Jeová tivesse desejado nos matar, não teria recebido o sacrifício das nossas mãos, ela reconhece que aquele que antes foi chamado de anjo era de fato Deus. Podemos adicionar que a própria resposta do anjo remove toda dúvida. Por que perguntais o meu nome, sendo ele maravilhoso? Assim, a impiedade de Servítus era ainda mais detestável quando ele sustentava que Deus nunca se manifestou a Abraão e aos patriarcas, mas que um anjo foi adorado em seu lugar. Os doutores ortodoxos da Igreja expuseram corretamente e com sabedoria que a palavra de Deus era o supremo anjo, que então começou, como que antecipadamente, a desempenhar a função de mediador. Pois, embora não estivesse revestido de carne, ele desceu como uma forma intermediária para que tivesse mais acesso familiar aos fiéis. Essa interação mais íntima lhe conferiu o nome de anjo, mas ele ainda manteve o caráter que justamente lhe pertencia, o de Deus de glória inefável. O mesmo é insinuado por Oséias, que após mencionar a luta de Jacó com o anjo diz: até o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Oséias 12:5. Servítus novamente insinua que Deus personificou um anjo, como se o profeta não confirmasse o que foi dito por Moisés. Por que me perguntas o meu nome? Gênesis 32, 29 e 30. E a confissão do santo patriarca declara suficientemente que ele não era um anjo criado, mas aquele em quem habitava a plenitude da divindade, quando diz: vi Deus face a face. Da mesma forma, a declaração de Paulo de que Cristo conduziu o povo no deserto, 1 Coríntios 10, 4, nos mostra que, embora o tempo de humilhação ainda não tivesse chegado, a palavra eterna já exibiu um tipo do ofício que ele teria de cumprir. Novamente, se o primeiro capítulo de Zacarias, versículo 9, e o segundo, versículo 3, forem considerados com sinceridade, será visto que o anjo que envia o outro anjo é imediatamente declarado o Senhor dos Exércitos, e que o poder supremo é atribuído a ele. Deixo de fora incontáveis passagens nas quais nossa fé se fundamenta, embora possam não ter grande peso para os judeus, pois quando dizem Isaías: eis que este é o nosso Deus, a quem esperamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem esperamos, e nos alegraremos e nos regozijaremos na sua salvação. Isaías.
Até os cegos podem ver que o Deus a quem se refere é aquele que se levanta novamente para a libertação do seu povo, e a descrição enfática, repetida 2 vezes, impede a ideia de que se refira a qualquer outro senão a Cristo. Ainda mais claro e forte é a passagem de Malaquias, na qual uma promessa é feita de que o mensageiro que se esperava viria ao seu templo. Malaquias 3:1. O templo certamente era dedicado a Deus Todo-Poderoso, mas o profeta o reivindica para Cristo, mostrando que ele é o Deus sempre adorado pelos judeus. Fim do livro 1, capítulo 13, parte 1. Unidade da essência divina em 3 pessoas, parte 2. Parte 2. O Novo Testamento está repleto de inúmeras passagens, e nosso objetivo deve ser, portanto, a seleção de algumas delas, em vez de acumular todas. Mas embora os apóstolos tenham falado dele após sua aparição em carne, como mediador, cada passagem que eu uso será suficiente para provar sua divindade eterna. A primeira coisa que merece especial observação é que as previsões sobre o Deus eterno são aplicadas a Cristo, seja como já cumpridas nele, seja como a se cumprir em algum período futuro. Isaías profetiza que o Senhor dos Exércitos será uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Isaías 8. Paulo afirma que essa profecia se cumpriu em Cristo, Romanos 9:33, e portanto declara que Cristo é o Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, ele diz em outra passagem, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, pois está escrito, vivo eu, diz o Senhor, que a mim se dobrará todo joelho e toda língua confessará a Deus. Romanos 2. Como em Isaías, Deus prevê isso de si mesmo. E Cristo revela a realidade cumprida nele, segue-se que ele é o próprio Deus, cuja glória não pode ser dada a outro. Também é claro que a passagem dos Salmos, Salmo 68:19, que ele cita na Epístola aos Efésios, é aplicável somente a Deus. Quando subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro. Efésios 4:8. Entendendo que tal ascensão foi antecipada quando o Senhor exerceu seu poder e obteve uma vitória gloriosa sobre as nações pagãs, ele sugere que o que foi assim antecipado foi mais plenamente manifestado em Cristo. Assim, João testifica que era a glória do Filho que foi revelada a Isaías em uma visão. João 12:41, Isaías 6:4. Embora Isaías diga expressamente que o que ele viu foi a majestade de Deus, mais uma vez, não há dúvida de que aquelas qualidades que na Epístola aos Hebreus são aplicadas ao Filho são os mais brilhantes atributos de Deus. Tu, Senhor, no princípio lançaste os fundamentos da terra. Hebreus 10. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. E, no entanto, ele não distorce as passagens ao aplicá-las a Cristo, uma vez que Cristo sozinho realizou as coisas que essas passagens celebram. Foi ele quem se levantou em compaixão por Sião, quem reivindicou para si domínio sobre todas as nações e ilhas. E por que João hesitaria em atribuir a majestade de Deus a Cristo, depois de dizer em seu prefácio que a palavra era Deus? Por que Paulo teria medo de colocar Cristo no tribunal de Deus, 2 Coríntios 5, depois de ter proclamado tão abertamente sua divindade, ao dizer que ele era Deus sobre tudo, bendito para sempre? E para mostrar como ele é consistente nesse respeito, ele diz em outro lugar que Deus se manifestou na carne, Timóteo 3:6. Se ele é Deus, bendito para sempre, é a ele, portanto, a quem só, como Paulo afirma em outro lugar, toda glória e honra são devidas. Paulo não disfarça isso, mas exclamou abertamente que, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo. Filipenses 2:6. E para que os ímpios não falem em dizer que ele era um tipo de Deus espúrio, João vai mais longe e afirma, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Embora devesse ser suficiente para nós que ele tenha chamado a Deus, especialmente por uma testemunha que testifica distintamente que não temos mais deuses do que um só. Paulo diz, embora haja aqueles que são chamados de deuses, seja no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, contudo, há um só Deus. Coríntios 6. Quando ouvimos das mesmas palavras que Deus se manifestou na carne, que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, por que devemos sonhar com qualquer segundo Deus a quem ele não faz a menor alusão? Não há dúvida de que todos os piedosos tinham a mesma visão. Tomé, ao se dirigir a ele como seu Senhor e Deus, certamente professou que ele era o único Deus a quem ele havia adorado. João 20. 12.
A divindade de Cristo, se julgada pelas obras que lhe são atribuídas nas Escrituras, torna-se ainda mais evidente quando ele disse de si mesmo: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. Os judeus, embora bastante lentos em relação às suas outras palavras, perceberam que ele estava reivindicando o poder divino e, portanto, como João relata, procuraram mais matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. O que então será a nossa estupidez se não percebermos pela mesma passagem que sua divindade é claramente instruída a governar o mundo por seu poder e providência e a regular todas as coisas por uma energia inerente a si mesmo, algo que o apóstolo lhe atribui, Hebreus 1:3, certamente pertencente a ninguém senão ao Criador. Nem ele compartilha meramente o governo do mundo com o Pai, mas também cada um dos outros ofícios que não podem ser comunicados às criaturas. O Senhor proclama pelos seus profetas: Eu sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo. Isaías 43:25. Quando, de acordo com essa declaração, os judeus acharam que estava sendo cometida injustiça contra Deus quando Cristo perdoou pecados, ele não apenas afirmou de forma clara que esse poder lhe pertencia, mas também o provou por um milagre. Mateus 6. Assim, vemos que ele possuía em si mesmo não o ministério de perdoar pecados, mas o poder inerente que o Senhor declara que não dará a outro. Não é somente da província de Deus penetrar e interrogar os pensamentos secretos do coração, mas Cristo também tinha esse poder e, portanto, inferimos que Cristo é Deus. Como isso aparece claramente e de forma transparente em seus milagres. Admito que milagres semelhantes e iguais foram realizados pelos profetas e apóstolos, mas há uma diferença essencial. Eles dispensavam os dons de Deus como seus ministros, enquanto ele exerceu sua própria força inerente. Às vezes, de fato, usava a oração para dar glória ao Pai, mas vemos que, na maioria das vezes, seu próprio poder próprio é demonstrado. E como não seria ele o verdadeiro autor dos milagres que, de sua própria autoridade, comissiona outros para realizá-los? Pois o evangelista relata que ele deu poder aos apóstolos para expulsar demônios, curar os leprosos, ressuscitar os mortos, etc. E eles, pela forma como realizaram esse ministério, demonstraram claramente que todo o seu poder provinha de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, diz Pedro, levanta-te e anda. Não é de surpreender, então, que Cristo tenha apelado para seus milagres para submeter a incredulidade dos judeus, já que esses milagres foram realizados por sua própria energia e, portanto, deram o mais amplo testemunho de sua divindade. Novamente, se fora de Deus não há salvação, não há justiça, não há vida. Cristo, possuindo tudo isso em si mesmo, é certamente Deus. Não deixe ninguém objetar que a vida ou a salvação lhe são transferidas por Deus, pois não se diz que ele recebeu, mas que ele mesmo é a salvação. E se não há ninguém bom, senão Deus, como poderia um simples homem ser puro? Como poderia ele ser, digo, não bom e justo, mas bondade e justiça? Então, o que devemos dizer ao testemunho do evangelista de que, desde o princípio da criação, nele estava a vida e essa vida era a luz dos homens? Confiando nessas provas, podemos ousadamente colocar nossa esperança e fé nele, embora saibamos que é blasfêmia e impiedade confiar em qualquer criatura. Crede em Deus, diz ele, crede também em mim. João 14:20. E assim Paulo, Romanos 10, 11 e 15, interpreta duas passagens de Isaías. Quem crer nele não será confundido. Isaías 28:16. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, que será o estandarte dos povos. A ela os gentios buscarão. Isaías 11:10. Mas por que trazer mais passagens das Escrituras sobre isso, quando frequentemente encontramos a expressão quem crer em mim tem a vida eterna? Novamente, a oração de fé é dirigida a ele, oração que pertence especialmente à majestade divina, se é que algo pertence a ela, pois o profeta Joel diz: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jeová será salvo. E outro diz: O nome do Senhor Jeová é uma torre forte. Os justos correm para ela e são salvos. Provérbios 18:10. Mas o nome de Cristo é invocado para salvação e, portanto, segue-se que ele é Jeová. Além disso, temos um exemplo de invocação em Estevão, quando disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E depois em toda a igreja, quando Ananias diz no mesmo livro: Senhor,
Tenho ouvido de muitos sobre este homem, o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. 14. E para tornar ainda mais claro que em Cristo habitava toda a plenitude da divindade corporalmente, o apóstolo declara que a única doutrina que ele professava aos coríntios, a única doutrina que ele ensinava, era o conhecimento de Cristo. De Coríntios 2. Considere o que é e como é grande que o nome do Filho sozinho seja pregado para nós, embora Deus nos tenha ordenado gloriar-nos apenas no conhecimento dele. Quem ousará afirmar que aquele a quem conhecer é nossa única base de glória, sendo uma mera criatura? A isso, podemos adicionar que as saudações prefixadas às epístolas de Paulo pedem as mesmas bênçãos do Filho como do Pai. Por isso, somos ensinados não apenas que as bênçãos que nosso Pai Celestial concede chegam a nós através da sua intercessão, mas que, por uma parceria no poder, o Filho mesmo é o autor dessas bênçãos. Esse conhecimento prático é, sem dúvida, mais seguro e sólido do que qualquer especulação idólatra, pois a alma piedosa tem a melhor visão de Deus e pode quase ser dita como lidando com Ele, quando sente que é vivificada, iluminada, salva, justificada e santificada por Ele. Na afirmação da divindade do Espírito, a prova deve ser derivada das mesmas fontes. E não é um testemunho obscuro o que Moisés dá na história da criação, quando diz que o Espírito de Deus se expandiu sobre o abismo ou matéria informe. Pois isso mostra não apenas que a beleza que o mundo exibe é mantida pelo poder revigorante do Espírito, mas que antes mesmo de existir essa beleza, o Espírito estava em ação, cuidando da massa confusa. Novamente, nenhuma objeção pode explicar a força do que Isaías diz. Agora o Senhor Deus e o seu Espírito me enviaram. Descrevendo assim uma parte no poder soberano de enviar os profetas ao Espírito Santo, cuja majestade divina é clara. Mas, como observei, a melhor prova para nós é a nossa experiência familiar, pois nada pode ser mais estranho a uma criatura do que o ofício que as Escrituras lhe atribuem, no qual os piedosos realmente o sentem desempenhando sua função, seu ser difundido por todo o espaço, sustentando, revigorando e vivificando todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. O simples fato de ele não ser circunscrito por qualquer limite o eleva acima da categoria das criaturas, enquanto seu vigor transfundido em todas as coisas, respirando nelas e sendo vida em movimento, é claramente divino. Novamente, se a regeneração para a vida incorruptível é superior e muito mais excelente do que qualquer vivificação presente, o que deve ser pensado dele, por cuja energia ela é produzida? Agora, muitas passagens das Escrituras mostram que ele é o autor da regeneração, não por uma energia emprestada, mas por uma energia intrínseca, e não apenas isso, mas que ele também é o autor da imortalidade futura. Em suma, todos os atributos peculiares da divindade são atribuídos a ele da mesma forma que ao Filho. Ele penetra as coisas profundas de Deus e não tem conselheiro entre as criaturas. Ele concede sabedoria e a faculdade da fala, embora Deus tenha declarado a Moisés, Êxodo 4, que esta é sua própria província peculiar. Da mesma forma, por meio dele, tornamo-nos participantes da natureza divina, de modo a sentir sua energia vivificante em nós. Nossa justificação é sua obra. De sua parte vem seu poder, santificação, verdade, graça e todo bom pensamento, já que é do Espírito somente que todos os bons dons procedem. Atenção especial deve ser dada à expressão de Paulo, que embora haja diversidade de dons, todos esses operam aquele no mesmo Espírito. Sendo ele não apenas o princípio ou origem, mas também o autor, como é ainda mais claramente expresso imediatamente depois nestas palavras, dividindo a cada um severamente como ele quiser. Pois se ele não fosse algo subsistindo em Deus, a vontade e o arbítrio nunca seriam atribuídos a ele. Portanto, claramente Paulo atribui poder divino ao Espírito e demonstra que ele habita hipostaticamente em Deus. A Escritura, ao falar dele, não retém o nome de Deus. Paulo infere que somos o templo de Deus pelo fato de o Espírito de Deus habitar em nós. 1 Coríntios 3,16, 6-19 e 6 Coríntios 6,16. Agora, não deve ser minimamente negligenciado que todas as promessas que Deus faz de nos escolher como seu templo recebem seu único cumprimento com o Espírito dele habitando em nós.
Certamente, como é admiravelmente expresso por Agostinho, se nos fosse ordenado fazer um templo de madeira e pedra para o Espírito, na medida em que tal culto é devido a Deus somente, seria uma prova clara da divindade do Espírito. Quanto mais clara a prova de que não devemos fazer um templo para ele, mas sermos nós mesmos esse templo. E o apóstolo diz, em um momento, que somos o templo de Deus, e em outro, no mesmo sentido, que somos o templo do Espírito Santo. Pedro, ao repreender Ananias por ter mentido ao Espírito Santo, disse que ele não mentiu aos homens, mas a Deus. E quando Isaías introduziu o Senhor dos Exércitos falando, Paulo diz que foi o Espírito Santo quem falou. Atos 28, 26. De fato, palavras uniformemente ditas pelos profetas, como sendo faladas pelo Senhor dos Exércitos, são atribuídas por Cristo e seus apóstolos ao Espírito Santo. Daí segue que o Espírito é o verdadeiro Jeová que ditou as profecias. Finalmente, quando Deus se queixa de que foi provocado a ira pela teimosia do povo, no lugar dele, Isaías diz que seu Espírito Santo foi entristecido. Isaías 63. Por último, enquanto a blasfêmia contra o Espírito não é perdoada nem nesta vida nem na que há de vir, enquanto aquele que blasfemou contra o Filho pode obter perdão, tal majestade deve certamente ser divina, cuja ofensa ou prejuízo é um crime inexpiável. Eu omito propositalmente várias passagens que os antigos pais citaram. Eles acharam plausível citar de Davi. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro, espírito de sua boca. Salmo 33, para provar que o mundo não era menos obra do Espírito Santo do que do Filho. Mas vendo que é comum nos Salmos repetir a mesma coisa duas vezes, e em Isaías o Espírito sopro da boca ser equivalente à palavra, essa prova era fraca e, portanto, meu desejo foi apenas advertir brevemente sobre aquelas provas nas quais as mentes piedosas podem descansar com segurança. Mas assim como Deus se manifestou mais claramente pela vinda de Cristo, ele também se fez mais familiarmente conhecido nas três pessoas de muitas provas, que esta seja suficiente. Paulo conecta essas três, Deus, fé e batismo, e raciocina de uma para outra. Ou seja, porque há uma só fé, ele infere que há um só Deus, e porque há um só batismo, ele infere que há uma só fé. Portanto, se por batismo somos iniciados na fé e no culto de um só Deus, devemos, por necessidade, crer que aquele em cujo nome somos batizados é o verdadeiro Deus. E não pode haver dúvida de que nosso Salvador quis testemunhar, por uma solenidade, que a luz perfeita da fé é agora exibida quando ele disse: Vão e ensinem todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. Visto que isso é o mesmo que ser batizado no nome do único Deus que foi plenamente manifestado no Pai, no Filho e no Espírito, parece claramente que as três pessoas, nas quais Deus é conhecido, subsistem na essência divina. E já que a fé certamente não deve olhar para cá e para lá ou correr atrás de vários objetos, mas olhar, referir-se e se apegar a Deus sozinho, é óbvio que, se houvesse várias espécies de fé, também haveria vários deuses. Então, assim como o batismo da fé é um sacramento, sua unidade nos assegura da unidade de Deus. Daí também se prova que é lícito ser batizado apenas em um só Deus, porque fazemos uma profissão de fé naquele cujo nome somos batizados. O que então significa nosso Salvador ao comandar que o batismo seja administrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senão o fato de que devemos crer com uma só fé no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mas isso não é outra coisa senão declarar que o Pai, o Filho e o Espírito são um só Deus. Portanto, visto que deve ser considerado certo que há um só Deus e não mais de um, concluímos que a Palavra e o Espírito são da própria essência de Deus. Nada poderia ser mais estúpido do que a trivialidade dos arianos, que ao reconhecerem a divindade do Filho, negavam sua essência divina. Igualmente extravagantes eram os delírios dos macedônios, que insistiam que, pelo Espírito, só se entendiam os dons da graça derramados sobre os homens, pois sua sabedoria, entendimento, prudência, fortaleza e temor do Senhor provém do Espírito. Então ele é o único Espírito de sabedoria, prudência, fortaleza e piedade. Ele não é dividido de acordo com a distribuição de seus dons, mas, como o apóstolo nos assegura, Coríntios 12, 11, embora sejam divididos, ele permanece o mesmo. Por outro lado, as Escrituras demonstram que há uma certa distinção entre o Pai, a Palavra e o Espírito.
mas a magnitude do mistério nos lembra da grande reverência e sobriedade que devem ser empregadas ao discuti-lo. Parece-me que nada pode ser mais admirável do que as palavras de Gregório de Nazianzo. Eu não posso pensar na unidade sem ser irradiado pela Trindade. Não posso distinguir a Trindade sem ser elevado à unidade. Portanto, devemos ter cuidado de não imaginar tal trindade de pessoas que distraia nossos pensamentos, em vez de trazê-los imediatamente de volta à unidade. As palavras Pai, Filho e Espírito Santo certamente indicam uma distinção real, não permitindo que suponhamos que sejam meros epítetos, pelos quais Deus é designado de várias formas por suas obras. Ainda assim, indicam distinção, mas não divisão. As passagens que já citamos mostram que o Filho tem uma subsistência distinta do Pai, porque a palavra não poderia ter estado com Deus, a menos que fosse distinta do Pai, nem, caso contrário, poderia ter tido sua glória com o Pai. Da mesma forma, Cristo distingue o Pai de si mesmo quando diz que há outro que dá testemunho dele, João 5:32 e 8:16. Da mesma forma é dito em outro lugar que o Pai fez todas as coisas pela palavra. Isso não poderia ter acontecido se ele não fosse de algum modo distinto dele. Além disso, não foi o Pai que desceu à terra, mas aquele que saiu do Pai. Nem foi o Pai quem morreu e ressuscitou, mas aquele que o Pai enviou. Essa distinção não começa na encarnação, pois está claro que o Filho unigênito já existia no seio do Pai. Quem ousaria afirmar que o Filho entrou pela primeira vez no seio do Pai quando desceu do céu para assumir a natureza humana? Portanto, ele já estava no seio do Pai e tinha sua glória com o Pai. Cristo insinua a distinção entre o Espírito Santo e o Pai quando diz que o Espírito procede do Pai, e entre o Espírito Santo e ele mesmo quando fala dele como outro, como quando declara que enviará outro Consolador, e em muitas outras passagens, além de João 14:6, 15:26, 14:16. Não tenho certeza se é conveniente pegar analogias de assuntos humanos para expressar a natureza dessa distinção. Os antigos pais às vezes fazem isso, mas ao mesmo tempo admitem que o que trazem como análogo é amplamente diferente. E é por isso que tenho grande receio de qualquer tipo de presunção aqui, para que nenhuma palavra impetuosa possa fornecer ocasião para calúnia aos maliciosos ou para ilusão aos ignorantes. Seria inadequado, no entanto, não falar sobre uma distinção que observamos nas Escrituras, que tem apontado. Essa distinção é que ao Pai é atribuída o início da ação, a fonte e origem de todas as coisas. Ao Filho, sabedoria, conselho e arranjo na ação, enquanto a energia e eficácia da ação são atribuídas ao Espírito. Além disso, embora a eternidade do Pai seja também a eternidade do Filho e do Espírito, visto que Deus nunca poderia estar sem sua própria sabedoria e energia, e embora na eternidade não haja lugar para primeiro ou último, ainda assim a distinção de ordem não é insignificante ou supérflua. O Pai é considerado primeiro, em seguida o Filho dele, e depois o Espírito de ambos. Porque a mente de todo homem se inclina naturalmente a considerar primeiro Deus, em segundo lugar a sabedoria que dele emerge, e por último a energia com a qual ele executa os propósitos de seu conselho. Por essa razão, o Filho é dito ser do Pai apenas, e o Espírito de ambos, Pai e Filho. Isso é feito em várias passagens, mas em nenhuma mais claramente do que no 8º capítulo da Epístola aos Romanos, onde o mesmo Espírito é chamado indiscriminadamente de Espírito de Cristo e Espírito daquele que ressuscitou Cristo dos mortos, o que não é inadequado, pois Pedro também testemunha, Pedro 1:21, que foi o Espírito de Cristo que inspirou os profetas, embora as Escrituras tantas vezes digam que foi o Espírito de Deus, o Pai. Além disso, essa distinção está tão longe de interferir na mais perfeita unidade de Deus, que o Filho pode assim ser provado como um só Deus com o Pai, visto que ele constitui um só Espírito com ele, e que o Espírito não é diferente do Pai e do Filho, visto que ele é o Espírito do Pai e do Filho. Em cada hipóstase, a natureza inteira é compreendida, sendo a única diferença que cada um tem sua própria subsistência peculiar. O Pai inteiro está no Filho, e o Filho inteiro está no Pai, como o próprio Filho também declara, João 14:10, eu estou no Pai e o Pai em mim. Nem os escritores eclesiásticos admitem que um é separado do outro por qualquer diferença de essência. Por aqueles nomes que denotam distinções, diz Agostinho, se entende a relação mútua que eles têm entre si, e não a substância mesma pela qual são um.
Assim, os sentimentos dos pais, que às vezes podem parecer em desacordo, devem ser reconciliados. Uma vez eles ensinam que o pai é o começo do filho, e em outra afirmam que o filho tem tanto a divindade quanto a essência de si mesmo, e portanto é um só começo com o pai. A causa dessa discrepância é bem e claramente explicada por Agostinho, quando ele diz: Cristo, em relação a si mesmo, é chamado Deus, em relação ao Pai é chamado Filho. E novamente o Pai, em relação a si mesmo, é chamado Deus, em relação ao Filho é chamado Pai. Aquele que, em relação ao Filho, é chamado Pai, não é Filho. E aquele que, em relação a si mesmo, é chamado Pai, e aquele que, em relação a si mesmo, é chamado Filho, é o mesmo Deus. Portanto, quando falamos do Filho simplesmente, sem referência ao Pai, afirmamos verdadeiramente e corretamente que ele é de si mesmo. E assim, o chamamos de único começo. Mas quando denotamos a relação que ele tem com o Pai, corretamente fazemos do Pai o começo do Filho. O quinto livro de Agostinho sobre a Trindade é inteiramente dedicado à explicação desse assunto, mas é muito mais seguro estar contente com a relação ensinada por ele do que se perder em especulações inúteis, tentando investigar um sublime mistério. Que aqueles, então, que amam a sobriedade e estão contentes com a medida da fé, recebam brevemente o que é útil saber. O seguinte é: quando professamos crer em um só Deus, por esse nome, Deus se entende a única essência simples, compreendendo três pessoas ou hipóstases. Assim, sempre que o nome de Deus é usado indefinidamente, o Filho e o Espírito, não menos que o Pai, são entendidos. Mas quando o Filho é unido ao Pai, a relação entra em cena. E assim distinguimos entre as pessoas. No entanto, como a subsistência pessoal carrega uma ordem consigo, o princípio e a origem estão no Pai sempre que mencionado. Quando se fala do Pai e do Filho, ou do Pai e do Espírito juntos, o nome de Deus é especialmente dado ao Pai. Dessa forma, a unidade da essência é mantida e o respeito pela ordem é preservado, o que, no entanto, de maneira alguma prejudica a divindade do Filho e do Espírito. E certamente, como já vimos, como os apóstolos declaram que o Filho de Deus foi aquele a quem Moisés e os profetas declararam ser Jeová, devemos sempre chegar a uma unidade de essência. Portanto, consideramos uma blasfêmia demonstrável chamar o Filho de um Deus diferente do Pai, porque o nome simples de Deus não admite relação, nem se pode dizer que Deus, considerado em si mesmo, seja isso ou aquilo. Sendo assim, que o nome Jeová, tomado de maneira indefinida, possa ser aplicado a Cristo, é claro pelas palavras de Paulo. Pois após dar a resposta, a minha graça é suficiente para ti, ele acrescenta que o poder de Cristo possa descansar sobre ele. 2 Coríntios 12, 8, do 9. Pois é certo que o nome de Senhor, Kyrios, é usado no lugar de Jeová, e, portanto, restringi-lo à pessoa do mediador seria puramente frívolo, já que as palavras são usadas de maneira absoluta e não com a intenção de comparar o Pai e o Filho. E sabemos que, de acordo com o uso aceito pelos gregos, os apóstolos uniformemente substituem a palavra Kyrios por Jeová. Para não ir longe em um exemplo, Paulo invocou o Senhor no mesmo sentido em que Pedro cita a passagem de Joel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21, Joel 2:28. Onde esse nome é especialmente aplicado ao Filho, há uma razão diferente para isso, como será visto em seu devido lugar. No momento, basta lembrar que Paulo, após orar a Deus de forma absoluta, imediatamente acrescenta o nome de Cristo. Assim também o Espírito é chamado de Deus, de forma absoluta, pelo próprio Cristo, pois nada nos impede de afirmar que ele é a essência espiritual inteira de Deus, na qual estão compreendidos o Pai, o Filho e o Espírito. Isso é claro nas Escrituras, pois como Deus é chamado de Espírito, o Espírito Santo também, na medida em que é uma hipóstase de toda a essência, é dito ser tanto de Deus quanto de Deus. Mas, já que Satanás, para arrancar nossa fé pelas raízes, sempre provocou disputas ferozes, em parte sobre a essência divina do Filho e do Espírito, e em parte sobre a distinção das pessoas, e quase a cada época, ele incitou espíritos piedosos a perturbar os doutores ortodoxos sobre este assunto, e está tentando, nos dias de hoje, reacender uma nova chama a partir das antigas brasas. Será conveniente aqui resolver alguns desses sonhos perversos. Até agora, nosso principal objetivo tem sido estender nossa mão para guiar aqueles que estão dispostos a aprender, não para guerrear com os teimosos e contenciosos, mas agora a verdade que foi calmamente demonstrada deve ser defendida das calúnias dos ímpios.
Contudo, será nosso estudo principal proporcionar um firme alicerce para aqueles cujos ouvidos estão abertos à palavra de Deus. Aqui, se em algum lugar, ao considerar os mistérios ocultos das Escrituras, devemos especular de forma sóbria e com grande moderação, cautelosamente evitando seguir nossa mente ou nossa língua além dos limites da palavra de Deus. Pois como pode a mente humana, que ainda não conseguiu determinar de que é feito o corpo do Sol, embora ele seja apresentado diariamente ao olho, reduzir a essência ilimitada de Deus à sua pequena medida? Como pode ela, sob sua própria orientação, penetrar no conhecimento da substância de Deus, enquanto é incapaz de entender a sua própria? Por isso, deixemos voluntariamente a Deus o conhecimento de si mesmo, nas palavras de Hilário. Ele sozinho é um testemunho adequado para si mesmo, que é conhecido apenas por si mesmo. Esse conhecimento, então, se quisermos deixá-lo a Deus, devemos conceber ele como se revelou a nós e, em nossas investigações, aplicar-nos a nenhum outro lugar que não seja a sua palavra. Sobre este assunto, temos 5 homilias de Crisóstomo contra os anomíos, nas quais ele tentou, mas em vão, conter a presunção dos sofistas e restringir sua loquacidade. Eles não demonstraram mais modéstia aqui do que costumam fazer em tudo mais. Os resultados muito infelizes de sua temeridade devem nos servir de aviso para trazer mais docilidade do que acumen à discussão dessa questão. Nunca tentando buscar a Deus em qualquer lugar que não seja em sua palavra sagrada, e nunca falar ou pensar nele além do que temos como guia. Mas se a distinção de Pai, Filho e Espírito, subsistindo na única divindade, certamente um assunto de grande dificuldade, causa mais transtorno e aborrecimento a algumas mentes do que seria adequado, lembremos que a mente humana entra em um labirinto sempre que se entrega à curiosidade. E assim devemos submeter-nos a ser guiados pelos oráculos divinos, por mais que o mistério esteja além do nosso alcance. O Pai, o Filho e o Espírito são simples e indivisíveis, e novamente que o Pai difere em alguma propriedade especial do Filho e o Filho do Espírito. A porta será fechada contra Ários e Cibélio, bem como contra os outros autores antigos do erro. Mas, como nos dias de hoje surgiram certos homens frenéticos, como Servet, e outros que por novos artifícios lançaram tudo em confusão, pode ser proveitoso discutir brevemente suas falácias. O nome de Trindade era tão detestado, na verdade odiado por Servet, que ele acusava todos a quem chamava de trinitarianos de serem ateus. Não digo nada sobre os termos insultuosos em que ele achava adequado fazer suas acusações. O cerne de suas especulações era que uma deidade tripartida é introduzida sempre que se diz que 3 pessoas existem em sua essência, e que essa tríade era imaginária, na medida em que era inconsistente com a unidade de Deus. Ao mesmo tempo, ele afirmava que as pessoas são certas ideias externas que não subsistem verdadeiramente na essência divina, mas apenas figuram Deus para nós sob esta ou aquela forma. Que de fato não havia distinção em Deus, porque originalmente a palavra era a mesma que o Espírito. Mas desde que Cristo surgiu, Deus de Deus, outro Espírito também, um Deus tinha procedido dele. Mas embora ele às vezes disfarce suas absurdidades em alegoria, como quando diz que a palavra eterna de Deus era o Espírito de Cristo com Deus, e o reflexo da ideia, igualmente que o Espírito era uma sombra da divindade, ele finalmente reduz a divindade de ambos a nada, mantendo que, segundo o modo de distribuição, há uma parte de Deus tanto no Filho quanto no Espírito, assim como o mesmo Espírito substancialmente é uma porção de Deus em nós e também na madeira e na pedra. Sua tagarelice observada sobre a pessoa do mediador será vista em seu próprio lugar. A monstruosa ficção de que uma pessoa nada mais é do que uma aparência visível da glória de Deus não necessita de uma longa refutação, pois quando João declara que, antes que o mundo fosse criado, o Logos era Deus, João 1, ele mostra que ele era algo muito diferente de uma ideia. Mas se ainda assim e desde a eternidade mais remota, esse Logos que era Deus estava com o Pai e tinha sua própria e distinta glória com o Pai. Certamente não poderia ser um esplendor externo ou figurativo, mas necessariamente deveria ser uma hipóstase que habitava inerentemente no próprio Deus. Mas, embora não haja menção ao Espírito antes do relato da criação, ele não é introduzido ali como uma sombra, mas como o poder essencial de Deus, onde Moisés relata que a massa informe foi gerada por ele. Gênesis 2.
É óbvio que o Espírito Eterno sempre existiu em Deus, pois ele guardou e sustentou os materiais confusos do céu e da terra antes que possuíssem ordem ou beleza. Certamente, ele não poderia então ser uma imagem ou representação de Deus, como Servet sonha, mas é em outro lugar forçado a fazer uma divulgação mais aberta de sua impiedade, quando diz que Deus, por sua razão eterna, decretando um filho para si, assim assumiu uma aparência visível. Pois, se isso for verdade, nenhuma outra divindade é atribuída a Cristo além da implicada em ter sido ordenado filho pelo decreto eterno de Deus. Além disso, aquelas fantasias que Servet usa como substitutos para a hipóstase, ele as transforma de tal forma que faz novas mudanças em Deus. Mas a heresia mais execrável de todas é sua confusão tanto do Filho quanto do Espírito com todas as criaturas, pois ele afirma distintamente que há partes e divisões na essência de Deus e que cada uma dessas porções é Deus. Isso ele faz especialmente quando diz que os espíritos dos fiéis são coeternos e consubstanciais com Deus, embora em outro lugar atribua uma divindade substancial não apenas à alma dos homens, mas a todas as coisas criadas. Esta confusão gerou outro monstro não muito diferente do anterior, pois certos espíritos inquietos, que não queriam compartilhar a desgraça e a obscuridade da impiedade de Servet, confessaram que havia de fato 3 pessoas, mas acrescentaram como razão que o Pai, que é o único verdadeiramente e propriamente Deus, transfundiu sua divindade no Filho e no Espírito quando os formou. Também não se abstém de se expressar em termos tão chocantes como estes, que o Pai é essencialmente distinguido do Filho e do Espírito por ser o único essencializador. Seu primeiro pretexto para isso é que Cristo é uniformemente chamado Filho de Deus. A partir disso, eles inferem que não há Deus próprio senão o Pai. Mas esquecem que, embora o nome de Deus seja comum também ao Filho, às vezes é atribuído ao Pai, por excelência, como sendo a fonte e o princípio da divindade. E isso é feito para marcar a simples unidade da essência. Eles objetam que, se o Filho é verdadeiramente Deus, ele deve ser considerado filho de uma pessoa, o que é absurdo. Respondo que ambas as coisas são verdadeiras, a saber que ele é o Filho de Deus porque é a palavra gerada do Pai antes de todos os séculos, pois não estamos agora falando da pessoa do mediador. E ainda, que para fins de explicação deve-se considerar a pessoa, para que o nome de Deus não seja entendido em seu sentido absoluto, mas como equivalente a Pai. Pois, se acreditarmos que não há outro Deus senão o Pai, essa classificação é claramente negada ao Filho em todo caso onde a divindade é mencionada. Não devemos admitir de forma alguma que haja uma antítese entre o Pai e o Filho, como se o nome de Deus só pudesse ser aplicado competentemente ao primeiro. Pois certamente o Deus que apareceu a Isaías era o único Deus verdadeiro, e no entanto, João declara que ele era Cristo. Isaías 6, João 12:41. Aquele que declarou pela boca de Isaías que ele seria uma pedra de tropeço para os judeus era o único Deus, e, no entanto, Paulo declara que ele era Cristo. Isaías 8:14, Romanos 9:33. Aquele que proclama por Isaías que a mim se dobrará todo joelho é o único Deus, e, no entanto, Paulo novamente explica que ele é Cristo. Isaías 45, Romanos 14:30. A isso podemos acrescentar as passagens citadas por um apóstolo. Tu, Senhor, fundaste a terra, que todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, 10, 10, 6, Salmo 102, 26, 97, 7. Todas essas passagens se aplicam ao único Deus e, no entanto, o apóstolo argumenta que são os atributos próprios de Cristo. Não há nada na cavalaria de que o que se aplica propriamente a Deus seja transferido para Cristo, porque ele é o resplendor de sua glória. Como o nome de Jeová é em toda parte atribuído a Cristo, segue-se que, com relação à divindade, ele é de si mesmo. Pois se ele é Jeová, é impossível negar que ele é o mesmo Deus proclamado por Isaías. Eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44. Também seria bom ponderarmos as palavras de Jeremias. Os deuses que não fizeram os céus e a terra, esses perecerão da terra e de debaixo destes céus. Assim, segue-se ao contrário, que aquele cuja divindade Isaías prova repetidamente pela criação do mundo não é outro senão o Filho de Deus. E como foi possível que o Criador, que dá tudo a todos, não fosse de si mesmo, mas devesse tomar sua essência de outro? Quem quer que diga que o Filho é essencializado pelo Pai, nega sua autoexistência. Contra isso, no entanto, o Espírito Santo protesta quando o chama de Jeová.
Sob a suposição de que toda a essência está apenas no Pai, a essência se torna divisível ou é negada ao Filho, que, sendo assim privado de suas essências, será apenas um Deus titular. Se acreditarmos que a essência divina pertence apenas ao Pai, com base no fato de que ele é o único Deus e essencializador do Filho, a divindade do Filho será algo abstraído da essência de Deus ou a derivação de algo que vem do todo. Pelo mesmo princípio, também se deve conceder que o Espírito pertence apenas ao Pai, pois, se a derivação é da essência primária, que é própria de nenhum outro senão do Pai, o Espírito não pode ser justamente considerado o Espírito do Filho. No entanto, essa visão é refutada pelo testemunho de Paulo, quando ele torna o Espírito comum tanto a Cristo quanto ao Pai. Além disso, se a pessoa do Pai é expungida da Trindade em que ele diferirá do Filho e do Espírito, exceto por ser o único Deus, eles confessam que Cristo é Deus e que ele difere do Pai, mas se ele difere, deve haver alguma marca de distinção entre eles. Aqueles que a colocam na essência, manifestamente, reduzem a verdadeira divindade de Cristo a nada, pois a divindade não pode existir sem essência. E, de fato, sem a essência inteira, o Pai certamente não pode diferir do Filho, a menos que tenha algo peculiar a si mesmo e não comum ao Filho. O que, então, esses homens mostram como marca de distinção, se é na essência?